Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós temos um enorme prazer de iniciar hoje mais um debate. Lembrando que já há 2 anos, Fundação Itaú Social e SEMPEC promovem uma série de debates dentro do site Educação e Participação, com o objetivo de debater temas relacionados à educação integral. Este ano nós promoveremos 4 debates. O primeiro hoje, que é Escola e Educação Integral, seguido de mais 3, Currículo e Educação Integral, Práticas Pedagógicas e Educação Integral, e Integração Institucional e Educação Integral. Bem, para o debate de hoje, temos 3 convidados. Então, temos a honra de receber aqui o secretário do município de Educação do município de São Paulo, Alexandre Schneider, nosso parceiro de muito tempo. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença. Recebemos também a professora Lúcia Veloso, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lúcia, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E para mediar o debate, o nosso consultor, colaborador, professor Romualdo Portela de Oliveira, da Faculdade de Educação da USP. Bom dia a todos. Esse, como a Lelé falou, é o primeiro de uma série de debates que vai discutir o conjunto de temas relativos à educação integral. E o de hoje, a ideia foi que fosse um debate que colocasse a questão e os problemas mais gerais da educação integral. E depois nós vamos aprofundar com a discussão curricular, a discussão da gestão, a discussão de práticas pedagógicas. E eu vou rapidamente passar a apresentá-los e vou formular de início já uma primeira introdução. A professora Lúcia Veloso Maurício é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Estadual do Ceará. E a professora Lúcia tem uma experiência longa de pesquisa e de ação na temática da educação integral. Então, certamente, nós estamos muito bem assessorados. E o professor Alexandre Schneider é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e é o atual secretário municipal de Educação de São Paulo, e pela segunda vez, né? Já foi no período 2006 a 2012, e também está envolvido com a questão da educação integral. Então, eu vou passar primeiro para a Lúcia e depois para o Alexandre para as suas considerações iniciais. Nós já temos um conjunto de questões que foram formuladas e em parte, elas certamente serão respondidas pelas falas iniciais, e o que não for, eu retomo na abertura dos debates, assim como as colaborações que vierem posteriormente. Bom dia a todos. É um prazer e uma oportunidade estar aqui, ter sido convidada para estar aqui pelo professor Romualdo e pelo SEMPEC, pela Fundação Itaú Social, porque, de fato, nós na universidade não temos assim, não utilizamos essencialmente esse canal. Então, esse canal amplia muito a nossa possibilidade de interlocução e com um público que normalmente não conseguimos alcançar e que para esse tema é indispensável. E esse esforço de colocar uma pessoa importantíssima aqui na gestão da educação na cidade de São Paulo, em contato com pesquisadores do Rio de Janeiro, em relação a esse tema, mostra o esforço da instituição de democratizar esse debate, que é condição para que essa escola consiga se implantar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, NEF, que estuda a escola de tempo integral desde 1995. E ele foi constituído, quer dizer, não é porque nós somos o grupo que estuda mais tempo, mas é porque nós somos originários da experiência
mais, que eu diria, mais enraizada de discussão de escolas de tempo integral no Brasil, que foi a experiência dos CIEPs. Então, eu, pessoalmente, participei da implantação dos CIEPs no primeiro governo Brizola, década de 80, antes da Constituição da nova LDB, e na segunda gestão também, ligada à formação de professores, essencialmente. Por que, neste momento, nos interessa levar o nosso recado, a nossa maneira de ver esse tema? Porque, em 2016, houve um redirecionamento de política educacional no país, que está aparecendo num canto, no outro, e isso daí aparece no redirecionamento do Mais Educação, na reforma do ensino médio, e nós já estávamos acostumados a lidar com, desde a época dos CIEPs, lidar com a situação de que toda campanha eleitoral estava lá a proposta de escola de tempo integral, em geral de forma eleitoreira, irresponsável, e era esquecida imediatamente, às vezes era até melhor que fosse esquecida, porque muitas vezes elas eram implantadas de forma irresponsável e que termina indo contra a proposta. Então, nesse sentido, neste momento, 2016, não era mais uma campanha eleitoral, era o MEC fazendo propostas num determinado sentido. Então, nós nos sentimos comprometidos, nós nos sentimos responsáveis por um determinado conhecimento que a gente queria partilhar. Então, decidimos escrever um documento absolutamente sintético com o que nós considerávamos, ao longo de todo esse tempo, os pressupostos para uma escola de tempo integral. E por que a gente fala em educação em tempo integral? Porque a nossa legislação, ela, em geral, ela se refere a tempo integral. Desde a LDB, o primeiro plano de educação de 2001, 2010, o segundo plano nacional de educação, todos eles falam em tempo integral. E daí a gente, claro que você falar em tempo, dentro de um espaço de tempo, você pode fazer qualquer coisa. Então, existe uma ideia do que nós queremos com esse tempo. Do nosso ponto de vista, a escola de tempo integral ela deve abranger todos os alunos, para que a gente não tenha, por exemplo, se eu tenho uma parte dos alunos em tempo parcial e outra em tempo integral, eu tenho duas escolas funcionando dentro de um mesmo espaço. A maneira de você fazer com que essa política seja paulatina não é botando parte dos alunos numa mesma escola, mas sim oferecendo. Nem todas as escolas devem oferecer o tempo integral. A implantação dessa política é uma política de médio e longo prazo. Então, ela tem que ser escalonada. E, dessa forma, você oferece também a opção para a população de colocar o seu filho numa escola de tempo integral ou não. Então, eu estou querendo mostrar como o fato de eu oferecer a todos os alunos permite um currículo, implica em profissionais e implica em condições para a escola. E, com essa variedade de profissionais, eu obrigatoriamente preciso de uma formação contínua para tanto atualização dos profissionais como integração dos profissionais que participam, que têm saberes em áreas diferentes. E esse horário de formação e de planejamento tem que estar previsto na carga horária do profissional, né? E a escola deve ter a infraestrutura e espaços adequados à permanência de profissionais e alunos num tempo longo. Ou seja, a gente tem a noção perfeita do que é um espaço de convivência dentro da sua própria casa, se a família vai crescendo. Da mesma forma, se você permanece mais tempo, você precisa de diversidade de espaços para que essas atividades todas que a gente está propondo, essas linguagens diversas, possam ocorrer. Caso contrário, você diz uma coisa e termina praticando outra coisa. O Brasil não tem tradição de tempo integral escolar. Essa adesão ao tempo integral
para que você possa oferecer essa educação ampla, ela precisa ser construída. E ela precisa ser construída em todas as etapas da educação básica. Outro desafio é os recursos financeiros. Você precisa ter recursos financeiros regulares e suficientes para manter essa proposta. E a gente chama a atenção de que, se o financiamento da educação no Brasil atendesse à proposta do custo-aluno qualidade, como está previsto desde a LDB, no artigo 74, se nós tivéssemos andado nesse caminho, e continuamos desejando que esse caminho possa acontecer, tendo em vista os vários estudos que já estão feitos a respeito, o escalonamento da implementação da escola de tempo integral estaria muito facilitado, porque você tem o custo da escola de tempo integral é muito diverso para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Caso contrário, você tem uma implantação de algo que você diz e que não pode realizar. A implantação do tempo integral no ensino médio é cara. A nova proposta de ensino médio, com aquela nova vertente, é cara. O ensino técnico é caro. Bom, e, por outro lado, a diversidade de condições socioeconômicas dos municípios no Brasil, ela implica na necessidade de um sistema de colaboração entre os entes federados. Esse sistema de colaboração não diz respeito apenas ao financiamento, ele diz respeito também à formação de profissionais para trabalhar nessa escola. Existem infinitos municípios brasileiros que não têm profissionais formados. Encerrando esse processo, quero dizer, então, que a educação escolar em tempo integral pressupõe um projeto de formação humana. Caso contrário, ele pode se transformar em mera demagogia. Obrigada. Muito obrigado. Vamos imediatamente passar para o Alexandre Schneider e em seguida a gente vai discutir com as pessoas que estão nos acompanhando. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia, professor Romualdo. Obrigado aí, professora Lúcia, pela aprendizagem. É uma experiência muito rica, né? Estar na gestão, pesquisar, enfim, acho que isso é muito importante. Obrigado, Lele, o pessoal do SEMPEC, pelo convite. Eu, para não muitas das coisas que foram colocadas aqui, eu tô de acordo, e acho que eu não quero, acho que talvez eu possa contribuir falando um pouco do lugar que eu estou, que é a gestão, quer dizer, quais são os aprendizados e quais são os desafios que a gente tem neste momento para a implantação de projetos dessa natureza. Quais são os desafios, então, que a gente encontra neste caminho, né? E quais são as obrigações que nós temos? Aliás, vamos começar pelas obrigações, como minha avó me ensinou. A gente tem um plano municipal de educação e a gente está agora, inclusive, fazendo o plano plurianual, que é o nosso primeiro passo para o orçamento, que vai integrar o plano municipal. O plano municipal prevê que 50% das nossas escolas, até 2025, tem que ter educação em tempo integral, né? A gente compreende que esta missão ela se dá no ensino fundamental, à medida que nós temos hoje perto de 3.300 unidades, 3.400 unidades diretas e indiretas na prefeitura, e só as unidades de educação infantil de 0 a 4 anos são 1.700, todas elas em 10 horas. Então, seria uma lei que já está realizada se a gente entendesse escola como, né? Então, a gente está entendendo o ensino fundamental. Hoje, a gente tem 85 escolas, 82 escolas com turmas em tempo integral, não a escola integralmente. E nós vamos colocar agora no plano plurianual e no plano de metas, para até 2025, a gente dobrar
o número de escolas. O desafio que a gente tem para isso, ele se dá em algumas camadas. A gente já falou do currículo, já falou da formação, mas a gente vai precisar olhar para a questão do espaço físico. E no caso de São Paulo, a gente tem um problema em 2018, que não se repete depois. São Paulo, quando implantou, a cidade de São Paulo, quando implantou o ensino de 9 anos, lá atrás, houve um descompasso entre o município e o Estado. O Estado entendeu que a criança que havia feito a pré-escola poderia pular direto e não precisaria fazer os 9 anos. A prefeitura entendeu que ensino de 9 anos é ensino de 9 anos, então ela foi desde o primeiro ano. Como a prefeitura está mais na periferia que o Estado, a prefeitura teve que abrir uma pequena turma de segundo ano, à época segundo ano, que são crianças que hoje estão no 9º ano. E a prefeitura está neste 9º ano com 13 mil crianças. Então, o ano que vem tem uma acomodação de 33 mil crianças a mais, entre quem sai e quem entra. Então, esse é um primeiro desafio. E aí a gente vai ter que olhar para os territórios e verificar aonde a gente, porque essas crianças não estão distribuídas igualmente. Então, é onde a gente pode trabalhar para ampliação dessas experiências em tempo integral, que são feitas por opção da escola, não por obrigação da gestão nesse momento. Primeiros anos são os piores anos para você implementar a política de educação integral, porque você acaba trabalhando com um valor inferior no Fundeb, por conta do cálculo ser feito sempre com base nas matrículas do ano anterior. Mas depois você tem um equilíbrio. E aí a gente, pelos nossos cálculos iniciais, em 2020, a gente inclusive tem uma diferença a favor de São Paulo pela implementação a gente vai refinar isso, mas pela implementação das escolas em tempo integral. Mas a gente está bastante entusiasmado, porque acho que esse processo ele nos legou muitas aprendizagens, né? E acho que agora o nosso momento é o de mergulhar nessas 82 escolas, verificar quais são os desafios que elas estão enfrentando, quais são os problemas, como a gente pode tirar dali as melhores experiências de organização do tempo e do espaço, das atividades, da articulação com o projeto pedagógico, para ir dobrando essa aposta com mais qualidade, porque são elas que vão nos ensinar efetivamente, para além das nossas diretrizes e dos valores que a gente traz com essa perspectiva de educação integral, mas assim, como é que é isso na prática, como isso se dá, como melhor implementar, como uma escola pode ensinar outra a fazer esse caminho. Mas o mais relevante de tudo é o que aprendemos com isso, como a gente pode dar um novo salto sem jogar fora a história que já está construída. Eu vou selecionar 2 questões que me parecem que foram abordadas na fala de ambos, mas que valem a pena a gente aprofundar, porque me parecem questões cruciais. A primeira delas diz respeito a como pensar o financiamento. Você já tocou um pouco nisso, acho que valia a pena conversar um pouco mais sobre isso, porque a escola de tempo integral é uma escola mais cara e, portanto, ela tem que ser adaptada a isso. Então, essa me parece uma questão importante do ponto de vista de equacionamento de política pública. E a segunda, que me parece talvez o grande desafio do ponto de vista de mudança de cultura envolvida com uma proposta de educação integral, que é a ideia de que, mesmo quando se trabalha com a ideia de educação integral, não se rompe com aquela cultura de turno e contraturno e de uma hierarquização de conhecimentos, né? Que, de certa maneira, já existe na escola de turno único, né? Tais disciplinas são mais importantes que outras. Agora, quando você trabalha com a ideia de tempo integral, de escola de tempo integral, isso se acentua, né? Essa hierarquização se amplia. Então, a partir da experiência de ambos, eu queria ouvir a respeito tanto do financiamento quanto dessa dificuldade, que é uma dificuldade real, para que se construa um projeto pedagógico de escola e um projeto educacional. E como é que vocês pensariam, elaborariam essa questão? Isso daí é uma questão dramática para todas as áreas
de impacto social e a educação entre elas, né? Então, isso daí o que me chama a atenção, no caso do financiamento, tendo em vista o pensamento dessa escola, dessa proposta de escola, é estabelecer critérios de implantação, porque não há como, ao implantar essa escola, não há, no nosso entender, não há como você, vamos dizer assim, falsificar determinados oferecimentos. Se você coloca uma escola e você vê isso, você coloca uma escola em tempo integral, que a criança fica 8 horas por dia dentro da mesma sala de aula, fica mais barato. Mas não é isso que se quer, isso é impossível, isso é insuportável para qualquer adulto, imagina para as crianças, etc. Ainda por cima, se você tem em vista uma formação ampla, com diversidade, com linguagem, etc. etc. Então, eu diria que o planejamento da disponibilidade financeira é o que se pode pensar para cumprir, vamos dizer assim, para oferecer o que de fato você quer oferecer. Mas é mais importante pensar essas etapas de oferecimento das escolas. E as escolas selecionadas de acordo com a sua adequação, a sua possibilidade de incorporar esse projeto, e isso diz respeito à infraestrutura e diz respeito à vontade, à opção daquela comunidade escolar. Nem toda escola deseja isso. Nem todos os profissionais desejam isso, nem todos os pais desejam isso. Então, se a gente tem que estabelecer etapas, vamos considerar este fator como um fator muito importante. De outro lado, o problema da cultura do turno e do contraturno. Na época dos CIEPs, né, como a gente tinha a possibilidade, eram todos os alunos, foi projetado para isso, então nós tínhamos a formação de uma, vamos dizer assim, a distribuição das atividades ao longo do dia eram, vamos dizer assim, muito bem pensadas nesse sentido, de forma que você concatenasse o descanso do professor, a possibilidade de planejamento com outros profissionais e a sequência de, vamos dizer assim, de atividades para os próprios alunos. Na época, por exemplo, no segundo programa, década de 90, eu, pessoalmente, que era, vamos dizer assim, responsável pela formação do magistério, também começamos pelos anos iniciais, né, para depois pensar outros projetos. Os anos finais do ensino fundamental são bem mais complexos. Mas, por exemplo, eu dava oficina para as diretoras dos CIEPs para a montagem do horário, porque é altamente complexo você pensar esta situação toda. Então, você tinha CIEPs com 18 turmas, com 15 turmas, com 12 turmas, e como é que você vai organizar isso tudo? O turno e contraturno, quando eu fiz o pós-doc na Espanha, e visitei escolas na Espanha, lá tem uma discussão que é o turno contínuo ou turno partido. Mas o que interessa é que, mesmo quando a carga horária efetiva são 5 horas. 5 horas, seja contínuo, seja em 2 períodos, com o período da sesta no meio. Mas a escola, mesmo com o turno contínuo, aquela sala de aula era de uma única turma. Ou seja, a ideia do turno é uma ideia que existe para nós. Não é comum você encontrar em outros lugares a ideia de que 2 turnos diferentes ocupam o mesmo espaço. E ali você cria um ambiente de permanência.
os cantos que as turmas vão organizando, que o professor vai organizando, como as paredes vão sendo ocupadas. Isso no Brasil é fundamental. É uma cultura que tem que ser criada, porque nós nem imaginamos que isso é possível. Nós, vou usar uma expressão forte, talvez, nós pensamos muito mais na divisão da miséria, né? Então, a gente cria turno porque a gente não criou escola. A questão do financiamento, eu acho que a gente tem dois problemas, né? Um primeiro, acho que é esse horizonte do teto dos gastos, é o horizonte da crise que nós estamos vivendo. A gente não sabe quanto tempo ela demora. Isso reduz. E na educação a gente tem uma questão grave, que é o seguinte: a gente tem boa parte das nossas despesas não são coisas que você pode cortar. Portanto, a gente vai ter que discutir um novo mecanismo de financiamento da educação em breve. Nós temos um problema sério que é político, que é a educação, ela não é vista pelos políticos como uma área que dê votos, né? Então, o risco que você tem, muitas vezes, é os recursos minguarem, né? Então, a gente tem essa proteção da vinculação, mas com a queda de receita a gente tem um problema, e com o teto talvez tenhamos um problema lá na frente, vamos ter uma nova discussão com o Fundeb. Para resolver esse imbróglio, acho que é uma discussão a partir do Fundeb e também verificar o que é mais relevante, né? Até por uma série de questões. Quer dizer, o Brasil ainda nem acabou de trazer os meninos do ensino médio da noite para o dia. Que acho que essa deveria ser a prioridade real do país neste momento, né? Então, acho que tem, de um lado, uma disputa pelos recursos que a gente vai ter que fazer, e de outro, eu acho que a gente também vai ter que viver, em cada gestão, escolhas de como alocar os recursos, infelizmente, porque eles estão limitados. Em relação à questão do turno e do contraturno, eu acho que tem um lado que é cultural mesmo, né? E que a gente precisa romper. Que você tem as atividades, as obrigações de manhã e a diversão à tarde, né? Vamos dizer assim. E acho que isso é algo que a gente precisa... E a gente só vai romper isso com uma articulação clara entre o projeto pedagógico da escola e esse conjunto de atividades. E para que o aluno também consiga compreender e aprender de formas distintas. Nós estamos recebendo uma quantidade grande de questões, as que eventualmente, e obviamente muitas delas não serão respondidas porque nós não teremos tempo, mas elas vão ser encaminhadas aos debatedores e eles poderão responder e nós colocaremos no site. Porque nos últimos anos cresceu muito a importância da avaliação de experiências educativas pelas medidas em larga escala. Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito. Como é que vocês refletem a questão da avaliação, notadamente as avaliações em larga escala, as provas nacionais, municipais, com as experiências de educação integral? E a segunda questão é como é que vocês trabalham ou equacionam a seguinte questão. A nossa tradição de obrigatoriedade foi sempre pensada numa escola de 4 horas, eventualmente se ampliando 1 hora e tal. Como é que vocês pensam a questão da obrigatoriedade escolar e as experiências de educação integral? A Lúcia já levantou a ideia de que você pode ter famílias que não queiram. Como é que vocês pensam nisso com a ideia do aumento progressivo? Porque o aumento progressivo, num primeiro momento, tudo bem, nós podemos pensar nesta ideia da escolha, né? No longo prazo, como é que vocês pensam isso? Manteriam escolas para quem não quer educação integral? Ou seja, como é que vocês refletiriam a respeito dessa questão? Então, eu acho que não é a obrigatoriedade que vai puxar a possibilidade de um bom andamento dessa escola. Ao contrário, é o oferecimento de um bom projeto de educação nesse sentido que vai, mais adiante, possibilitar o crescimento da obrigatoriedade. O que eu vi em várias escolas que eu pesquisei no pós-doc, em outras atividades,
é que o crescimento do tempo e desses projetos que, eventualmente, às vezes, tem projetos variados, eles não fazem avaliação. Ou seja, avaliação que diga respeito aos seus objetivos. Então, o máximo que você conseguia era, tipo assim, nós monitoramos a frequência. Além da frequência, eu não vi nenhum outro indicador que era regularmente acompanhado, mas um indicador que dissesse respeito ao objetivo do próprio projeto. Falta uma cultura de acompanhar para você poder, digamos assim, convencer os economistas de que vale a pena. Em relação à questão da ampliação, acho que vai muito mais do desejo e da vontade daquela comunidade, da sua articulação, e é por isso que eu acredito que o processo inicial, ele tem que ser autônomo no seguinte sentido: eu, comunidade escolar, não só os educadores que trabalham ali, nós queremos transformar essa escola numa escola em tempo integral. Eu acho que isso garante com que essa implementação aconteça e aconteça da melhor forma possível. E a questão da avaliação é típica, né? Então a gente tem, de um lado, você colocar o IDEB e a Prova Brasil como num patamar altíssimo, como a regra do que é uma boa escola ou não, ou, de outro lado, a negação desse instrumento que é importantíssimo para a gente avaliar a aprendizagem das crianças. Então, assim, trata-se da gente tentar compor esta avaliação que já existe com outras que possam, sim, tentar observar o que esse tipo de formação integral agregou àquele conjunto de alunos. Eu acho que a gente tem, aí voltando para a avaliação, talvez compor outros modos de avaliar, né? Quando a gente quer olhar para o efeito no aluno, ou também a gente pode avaliar os programas a partir de uma série de metodologias para ver se esses programas cumpriram ou não com a sua missão. E aí não diz respeito apenas à escola de educação integral ou de tempo integral. Diz respeito a como lidar com a avaliação. Tem que haver, ou seja, esses resultados das avaliações externas, sejam municipais, estaduais ou federais, etc., eles têm que ser intensamente discutidos pelas escolas. As escolas têm que entender aquele objetivo e elas têm que se reconhecer ou não naquela maneira de avaliar. Tem uma questão aqui: se nós não demos conta nem de atender a escola de 4 horas, como é que nós vamos tentar fazer uma escola de período integral? E a outra pergunta que eu queria sobre a qual eu gostaria de ouvi-los, que implicações a proposta de educação em período integral tem para a formação continuada de professores? A ideia é que numa escola de tempo amplo, e no caso a proposta de escola de tempo integral, ou a Escola Parque do Anísio Teixeira, você pudesse oferecer aquela diversidade de linguagens que o aluno de classe média tem. A ideia era exatamente essa, ou seja, se eu quero oferecer uma educação que possa... Eu quero oferecer para as classes populares uma educação em que, vamos dizer assim, essa criança não seja submetido à desigualdade econômica com a qual ele entra na escola. E aí o problema das 4 horas... Se não demos conta nem das 4 horas, por que oferecer um tempo integral? Se eu tenho uma escola de 4 horas, muitas escolas de 4 horas, em que as pessoas não têm mais o crédito de que aquele trabalho renda, de que aqueles alunos não vai adiantar nada mesmo, ele vai ser um marginal mesmo. Se eu tenho isso dentro da escola, 4 horas, 5 horas, 8 horas ou 3 horas não vão fazer diferença. Eu preciso de um projeto de educação que as pessoas acreditem que ele possa dar resultados. E a formação? Esse processo de decidir se a matemática é mais importante do que os estudos sociais, a distribuição de carga horária dentro da escola, a distribuição do horário dentro da escola, o que nós precisamos de aporte
para discussão se a avaliação que vem de fora é mais importante ou não que a avaliação que eu mesma faço e que eu reconheço. Eu conheço meu aluno, então eu tenho mais ingredientes que os outros. Esse processo coletivo é profundamente formativo. A escola de tempo integral, ela serve para isso. Ela serve... Toda vez que eu vou falar com as pessoas, eu começo por uma coisa que atrapalha o pensamento das pessoas. Eu falo assim, a escola de tempo integral é incompatível com a reprovação. Isso daí deixa as pessoas completamente desestruturadas. Por quê? Porque se a criança passa 8 horas por dia na escola, que é o lugar onde você tem para aprender, não vai ser na sua casa, onde você não tem livro, não tem internet, não tem quem sente junto, não tem nada. É lá que ela vai aprender aquilo que ela não aprendeu na escola? Não. O tempo é para isso. Em relação à questão da formação, eu acho que é o ponto central, quer dizer, a gente ter um currículo, formação e autonomia para a implementação desse currículo. Acho que a formação vai fazer com que esta experiência de formação integral ela se dê em todas as atividades na escola. Quer dizer, ela não são pecinhas de Lego que você vai montando, quer dizer, é um outro desenho, quer dizer, e acho que isso depende de uma mudança no nosso processo de formação dos nossos profissionais. E, por fim, a questão de não dar conta dos 4 horas ou das 10 horas, ou como é que a gente vai dar conta das 7, né? Eu acho que a gente está num país que já não deu conta de muita coisa, né? Quer dizer, ainda é um país injusto, é um país desigual, é um país que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Então, se a gente olhar e começar a hierarquizar as coisas que a gente não fez, a gente acabará não fazendo nada. Então, acho que o ideal é que a gente pense que a gente pode dar um salto e a escola de 4 vira de 5 e de 7 e a gente consiga fazer todas as... Não dá para esperar mais. Acho que esse é o ponto. É com você para fazer as suas considerações finais para a gente ir concluindo. As minhas considerações finais. É fundamental as pessoas, vamos dizer assim, compreenderem o investimento em educação. A escola, com o tempo ampliado, nós batalhamos e continuamos lutando para que ela é uma condição para você oferecer uma educação mais completa, uma educação que possibilite menos desigualdade. Portanto, a escola que o Brasil precisa, tendo em vista que nós temos, digamos assim, uns 200 anos de atraso em relação aos países, aspas, do primeiro mundo em relação à educação. Nós precisamos desesperadamente dessa possibilidade. Queria agradecer a todos que estão aí vendo, agradecer à professora, ao professor Romualdo, ao SEMPEC, e dizer que a gente precisa avançar nesse tema da formação integral. Ela pode se dar em 5 ou em 7 horas. É óbvio que é importante que a gente tenha mais tempo na escola, e a gente brigue para que isso aconteça, e que a gente ataque cada um daqueles fatores que hoje nos dificultam, né? Que são a questão da integração com o currículo, projeto pedagógico das escolas, da formação dos profissionais da educação e, sobretudo, como a gente disse, do financiamento. Então, se a gente não conseguir trabalhar esses fatores todos em conjunto, a gente não vai chegar nem ao plano nacional e nem a metas que forem menos ambiciosas do que as que estão presentes no plano nacional, que todos nós temos obrigação de cumprir. E deixar um abraço especial aí para os nossos educadores da rede que estão assistindo. Alguns me mandaram um WhatsApp aqui, mandaram um abraço para o professor Romualdo também, tá bom? Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês e informar que o nosso próximo debate, nós vamos anunciar a data, etc., oportunamente, vai ser sobre currículo na Escola de Educação Integral, ou a proposta curricular para uma escola de tempo integral. Muito obrigado e até a próxima.